Boa tarde. Eu gostaria de saudar a todos nessa oportunidade, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, eu gostaria de nessa oportunidade eu compartilhar com vocês de um testemunho impactante que eu tenho para contar da minha vida. Um certo dia eu passei por uma situação que, como diz a palavra de Deus, é só Deus mesmo para nos dar vitória. A Bíblia, a palavra de Deus diz em Salmo 23, capítulo de número 4, ainda que nós andasse pela sombra do vale da morte, nós não deveria temer mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. A Bíblia diz isso claramente para que nós possamos compreender, e muitas vezes nós passamos por essa experiência. Eu passei, e você, quem sabe, já deve ter passado também, mas eu posso dizer, da minha pessoa, eu sou um milagre. Eu fui acometido de um problema no ano de 1990. Eu estava na minha cidade, de onde eu sou original, a cidade de Itapauá, quando de repente eu fui acometido por uma dor grande no meu abdômen, e essa dor foi aumentando gradativamente. Eu estava trabalhando numa diária da prefeitura com os meus colegas, quando de repente essa dor do meu lado direito do meu corpo, do meu abdômen, foi aumentando, e eu não tive mais como se manter de pé. Todas as vezes que aquela dor terrível atacava o meu abdômen, eu tinha que ficar agachado para poder suportar. Aquilo ali começou às 2 horas da tarde, depois que eu e meus colegas se alimentamos de alguns picolés, no meio daquele sol caustigante. Ia passando um colega nosso, picolezeiro por ali, ofereceu picolé para nós. Eu comprei os picolé e tomamos o picolé, e dali por diante, 15 minutos depois, começou uma dor horrível no meu intestino. Como eu já disse para vocês, era muito impactante a dor, a ponto de fazer com que eu pudesse parar de tudo e ficar agachado para poder suportar. Meia hora depois que aquela dor estava me perturbando, eu falei para o capataz da prefeitura, que tomava de conta de toda a equipe de trabalho, e disse: eu estou sentindo uma dor muito grande e eu não vou poder mais continuar trabalhando. E ele disse: então, irmão, pode ir para casa. E eu fui para casa. Chegando na minha casa, eu contei aquela situação para minha esposa, e ela disse: vou fazer um chá para ti. Ela fez um chá e ela colocou no chá uns analgésicos, e aí eu tomei. Era mais ou menos umas 2h30 da tarde, e eu me deitei e dormi. A dor foi passando, foi aliviando, e passou aquela dor. Na época eu estava ainda estudando, porque eu não estudei de infância, e nesse tempo eu já tinha 26 anos, e eu ainda estava estudando, concluindo a minha escolaridade. E quando eu me acordei 5 horas da tarde, a dor estava completamente passada, e eu disse para minha esposa: eu vou para a aula. E ela disse: mas você não está com uma dor? Não está sentindo uma dor? E eu falei: mas a dor passou, eu vou para a aula. Tomei um banho e eu fui para a aula. Quando eu cheguei,
ali na frente do colégio. Eu fiquei conversando com meus colegas, sentado no muro do colégio, e logo em seguida começou novamente aquela dor, mas eu fiz força para suportar tudo aquilo, e deu a primeira mexida no meu intestino, e eu fiquei aguentando ali, e bateu a campainha da escola, e nós entramos para o primeiro tempo de aula. Quando eu me sentei na cadeira, aquela dor foi aumentando, e eu fazendo força para ficar ali sentado, mas todo mundo estava sentindo na minha cara que eu estava ficando pálido, porque a dor era impactante. Passamos o primeiro tempo todo da aula. Eu confesso a vocês que eu não consegui assistir aula nenhuma, porque a dor era muito grande. Quando nós saímos no primeiro tempo, eu procurei falar com o professor, e eu disse para o professor, eu estou sentindo uma dor muito grande no meu abdômen, e eu queria que o senhor me liberasse para ir para casa, que eu não tenho condições mais de ficar em sala de aula. Ele disse, não, Francisco, pode ir. E eu fui. Da minha casa até chegar no colégio, ou vice-versa, do colégio até chegar na minha casa, era aproximadamente uns 150 metros que eu tinha que andar, em linha reta. E eu confesso a vocês que nesse percurso todo, eu tive que me agachar aproximadamente umas 10 vezes, porque a dor era constante, uma dor atrás da outra. Eu não conseguia andar, eu não conseguia caminhar, eu não conseguia sequer me concentrar quando essa dor atacava em mim. Antes que eu chegasse na minha casa, eu passei pela casa do meu irmão, que ficava no meio do percurso onde eu estava caminhando. Parei lá, bati na porta, ele veio e perguntou o que era, e eu falei que eu estava com uma dor muito grande. Eu sentei na porta da casa dele, fiquei ali, agachado, procurando me disfarçar para ver se a dor passava. E quando a dor melhorou mais, eu peguei e saí. Ele me recomendou que eu tivesse cuidado até chegar em casa. Eu fui andando devagar e cheguei em casa. Cheguei em casa, falei para minha esposa, ela fez novamente o chá, e eu me deitei, mas logo em seguida começou a me dar uma ânsia de vômito. E eu disse para ela que eu estava com muita vontade de vomitar. Até tentei vomitar, mas não tinha condição. E logo em seguida eu comecei a sentir muita febre. Confesso a vocês que passei a noite com muita febre, muita dor constante mesmo, a ponto de eu não suportar. Quando amanheceu o dia, eu não dormi com aquela dor. Quando amanheceu o dia, cedo, eu me sentei na cama e ela perguntou se eu ia trabalhar. Eu falei, eu não tenho condição de trabalhar. Eu quero que você vá na frente até o hospital e faça a requisição de uma ambulância para me pegar, porque eu não tenho condição de chegar andando no hospital. Antes disso, você passe lá no meio da turma onde eu estava trabalhando e fale para o Tadeu, que era o nosso capataz, que eu não tenho condição de trabalhar hoje, eu vou para o hospital. Ela disse, tá bom. E ela saiu na minha frente, eu saí caminhando atrás, para ver se encurtava mais a viagem. E ela passou no meio da minha turma, que está já de trabalho, e falou para o capataz, que era um senhor por nome Tadeu, e ele disse, mas o irmão está muito doente mesmo? E ela falou, sim, ele está muito doente. Ele disse, então a senhora volte, vá acompanhar ele, que eu vou até o hospital pegar a ambulância. E ele fez isso, e ela voltou. Me encontrou no meio do percurso da viagem para o hospital, e eu disse, você já voltou? E ela falou, não, eu não cheguei até o hospital. O Tadeu disse que vai pegar a ambulância. E então, saímos caminhando, e daqui a pouco logo a ambulância chegou. Tadeu trouxe a ambulância, me pegaram e me levaram para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu estava branco, eu não tinha
força, eu estava numa situação complicada. Me levaram até a presença do médico, imediatamente. As enfermeiras me atenderam bastante bem e me levaram rapidamente ao médico. E quando o médico era um médico novo ali naquele hospital, experiente, tinha assumido aquele hospital aproximadamente uns 3 meses atrás. Era acadêmico da cidade de Manaus e tinha arranjado seu primeiro trabalho como experiência ali na cidade de Itapavá. E ele olhou para mim e ele perguntou o que eu estava sentindo. Eu falei que era uma dor no abdômen e ele pegou imediatamente e disse para as enfermeiras: aplica uma injeção nele. E elas aplicaram a injeção e quando eu tomei essa injeção, eu apaguei totalmente. Eu não vi mais nada. Dali por diante, depois que eu apaguei na cadeira onde eu estava, o médico mandou fazer a minha internação no hospital, me levaram para o leito, e quando eu me acordei, 1 hora depois, eu já estava internado. E eu perguntei para algumas enfermeiras e para minha esposa, que estava ali comigo, o que estava acontecendo, porque eu já estava internado, e elas disseram: você vai ficar internado para fazer tratamento, porque você está com essa dor no abdômen. Eu disse: mas não tinha como eu tomar um remédio e ir para casa? Ela falou: não, você vai ter que ficar internado. Meu amigo, eu quero dizer para vocês que naquele momento foi um impacto muito grande da minha vida, porque eu não tinha costume de ficar internado no hospital. Eu nunca tinha ficado no hospital internado. Muito embora eu já tivesse ido em um hospital, conversado com alguns médicos acerca da minha saúde, mas internado mesmo, eu nunca tinha ficado. Aquilo para mim foi como se eu tivesse encostado assim numa parede e não pudesse mais caminhar para frente. Eu pensava na minha família, pensava nos meus filhos, como é que eu vou sustentar a minha família agora, com essa dificuldade que é aqui nessa cidade. Elas me consolaram e disseram: não, fique tranquilo, o senhor vai passar alguns dias aqui fazendo alguns tratamentos, depois você vai ficar bom, você vai para casa. E eu fiquei ali. Primeiro dia, o médico fez o diagnóstico da dor que eu estava sentindo, disse que podia ser alguns problemas que ele ia procurar, detectar para ver o que era, pedir alguns exames. E ele pediu esses exames, só que quando saiu o resultado dos exames, deu que eu estava com uma infecção muito grande, mas não detectou o que era, qual era o meu problema de saúde. Ele passou alguns remédios, entre eles alguns antibióticos, e eu comecei a tomar. Passou-se o primeiro dia e absolutamente nada aconteceu. Segundo dia, ele passou outro remédio e uma mesa que tinha próximo do meu leito, onde eu estava, se encheu de remédio. 3 dias depois, já não tinha mais aonde botar remédio comprado na farmácia que ele pedia, porque já estava cheio de remédio ali naquela mesa. E nada. A dor não passava. Vários exames ele já tinha pedido, da composição do meu sangue, o que estava acontecendo comigo. Dava que eu tinha uma infecção, mas não detectava o problema. E um dia eu chamei ele e eu disse: doutor, eu estou sentindo que meu abdômen está um pouco inchado. Tem uma coisa muito grande aqui dentro de mim, está duro aqui desse lado. E ele disse: olha, Francisco, eu não tenho como detectar o que é. Porém, eu suponho que a única maneira de conseguir fazer alguma coisa para diagnosticar o que tu tá passando seria eu te encaminhar para Manaus. Eu vou te dar um encaminhamento e você vai para Manaus. E eu disse: eu não tenho mais condição de ir para Manaus. Eu estou sentindo muita dor. Como é que eu vou pegar um recreio daqui, 3 dias de viagem, eu ir para Manaus desse jeito? Eu não tenho condição.
E ele disse, tá bom então, você fica aí, a gente vai ver o que a gente vai poder fazer. Passou-se o 4º dia e eu na mesma situação. O 5º, tomando muito remédio, muitos irmãos iam orar em mim, me consolavam, diziam que eu ia ficar bom, mas a dor não passava e eu sofrendo constantemente. Eu não posso aqui dizer para vocês o tanto que eu estava sentindo dor insuportável, porque é praticamente impossível descrever toda a dor que eu estava sentindo ali. 6º dia, a mesa cheia de remédio e eu nada de ficar bom. A dor cada vez mais aumentava. 7º dia, 8º dia, 9º dia, 10º dia e a dor nada. Passou-se todos esses dias e eu não tive sequer uma melhora. E a barriga cada vez mais aumentando. Aquela dor horrível. E parece que estava uma dor tão grande que estava inchando ali o meu abdômen. E eu dizia para ele, e ele dizia que não podia fazer absolutamente nada. 12º dia, 3 horas da madrugada, eu consegui dar um cochilo à boca da noite. E quando foi aproximadamente 3 horas da madrugada, eu me acordei numa situação impactante. Eu não tinha a mínima condição mais de sobrevivência ali. Eu comecei a me desesperar, chamei a minha família, todos vieram. Para o hospital e eu disse para eles, eu vou morrer. Eu não aguento mais. Eles tentaram me consolar. 15 minutos depois eu apaguei. Eu apaguei numa situação horrível. Eu não vi mais nada, de tanta dor, eu desmaiei. Nesse momento, a minha família mandou chamar o médico, que estava na casa dele, pela madrugada já. E o médico chegou, olhou para mim e disse, por 3 vezes eu já encaminhei ele para Manaus. Mas ele não quis ir porque disse que não suportava. Eu suponho que seja alguns problemas graves no abdômen dele, mas eu não tenho máquina nenhuma aqui, raio-x nenhum, aparelho de ultrassonografia eu também não tenho para fazer um exame certificado nele, portanto eu não posso diagnosticar o que ele tem. Se vocês não permitirem que eu opere ele do jeito como ele está, para saber o que ele tem, eu não tenho como diagnosticar esse problema dele. E aí ele fez a proposta para minha família. Se vocês quiserem, eu opero ele hoje ainda, para saber o que ele tem. Se eu cortar ele, a gente fica sabendo o que ele tem. E a minha família, comigo já desmaiado ali em cima da cama, disse, por mim, o senhor pode cortar. Dali me levaram para o banheiro e foram fazer alguns asseios no meu corpo. Vocês sabem como é que é, né? E nesse momento, aproximadamente 5h30 da manhã, com todo o movimento que fizeram comigo, eu me acordei. E perguntei o que estava acontecendo ali. E eles disseram, o médico propôs para toda a família que a única maneira de saber se você ainda vai sobreviver tudo isso é lhe operando sem saber o que você tem, para saber o que tem. Você concorda? E eu falei, eu já estou morto, por mim, pode cortar. Terminar de fazer o asseio
no meu corpo e me levaram para a sala de cirurgia, 7 horas da manhã. Eu entrei ali, colocaram uma toalha no meio da minha barriga, me aplicaram anestesia geral, ou melhor dizendo, local, e começaram a fazer a operação. Até uns 5 minutos, 10 minutos, enquanto eles se movimentavam atrás daquela toalha que estava no meu corpo, eu notei ali que estava tudo normal. 10 minutos depois, eu vi todos aqueles médicos e enfermeiras se acelerarem ali dentro, aparelhos, muitos aparelhos sendo ligados. A situação se complicou ali. No semblante deles eu via que estava acontecendo algo na minha vida que estava fora do controle deles. Meu amigo, eu quero te dizer que o médico relatou, depois da cirurgia, para minha família, e também depois eu fiquei sabendo, que quando ele abriu o meu abdômen, ele descobriu que o meu caso era uma apendicite sulfurada. Ela já tinha estrangulado e as fezes tinham espalhado no meu intestino todo. Segundo o médico, disse que a minha sorte foi que o intestino abriu pela parte de baixo e as fezes saíram todas pela parte de baixo. Se ele fecha, quando tivesse estrangulado, tinha subido as minhas fezes, eu tinha vomitado e aí tinha acabado de infeccionar o resto do meu intestino. No entanto, graças a Deus que isso não aconteceu. E eles começaram a limpar, ligaram alguns aparelhos ali, sugador daquela situação, sugaram todas as fezes que tinha no meu intestino, limparam tudo, colocaram remédio e depois ele costurou o meu intestino, cortou aproximadamente 20 centímetros do meu intestino que tinha estrangulado ali e fechou. A minha cirurgia durou de 8 horas, de 7 horas da manhã até 9h30. 9h30, quando fecharam, para mim estava tudo normal. Eu estava muito pálido e muito abatido, mas para mim era como se eu tivesse ficado bom. A dor tinha passado, tudo estava normal. Eu não estava vendo nada que tinha acontecido da parte aqui do meu estômago para baixo. Eu não sabia nada que tinha acontecido. Eles me botaram no leito, a minha família estava toda fora, fez sinal para mim, eu fiz sinal de positivo. Me botaram no leito e depois o médico disse: eu quero ter uma reunião com vocês. E ele disse para minha família: olha, esse rapaz sobreviveu pelo milagre. Se existe milagre, aí foi um milagre. Quando um apendicite estrangula dentro da pessoa, 90% das pessoas morrem na hora. E ele sobreviveu. A apendicite dele estrangulou 3 horas da madrugada, 3 horas da manhã, e ele sobreviveu até a hora da cirurgia. Quando nós abrimos ele, as fezes dele estavam todas espalhadas no intestino e eu não sabia mais o que fazer. Ligamos os aparelhos para sugar, sugamos todas as fezes, lavamos, colocamos remédio, e a única coisa que eu pude fazer foi costurar o intestino dele, tirar a parte que tinha estrangulado, fechei. E agora eu quero dizer para vocês, se ele sobreviver às primeiras 24 horas, eu vou esperar que ele viva 6 dias em dieta zero, sem comer nada e sem beber nada. Depois desses 6 dias, se ele sobreviveu os 6 dias, ele vai ficar bom.
E aí minha família ficou sabendo de tudo isso. Eu lá em cima do leito, não estava sabendo de nada disso, mas estava feliz, porque eu estava sem dor, eu não tinha mais dor nenhuma. Passou esse primeiro dia, eu alegre, meus colegas de trabalho iam me visitar e perguntavam como é que eu estava, e eu dizia que estava bem, que eu ia sair dali logo, mas eu não sabia da minha situação. Passaram os 6 dias, e depois daqueles 6 dias, ele foi me visitar, sempre ia todo dia, e perguntava como eu estava, dizia que estava bem, muito embora só estivesse tomando soro, não estava me alimentando com nada. Ele disse: Francisco, você sobreviveu tudo isso. A partir de hoje, você vai começar a se alimentar novamente. E quando chegou a hora do almoço, trouxeram o almoço para mim, e eu me alimentei pela primeira vez depois da cirurgia. Algo que nunca podia ter acontecido na minha vida. Porque depois que eu me alimentei, a minha barriga começou a inchar totalmente. Como se ela tivesse sendo empurrada assim para fora, e meu intestino todo inchando de modo assim que incontrolável. E eu comecei a ficar com uma dor nas costas. Meu rim parece que estava pegando fogo. Algo que é inexplicável dizer o que eu estava sentindo ali. O meu fôlego começou a ficar pequeno porque a barriga estava muito inchada. Todos vinham olhar o que estava acontecendo comigo, fazer curativo na minha cirurgia, e minha cirurgia, ao invés de sarar, começou a inchar cada vez mais, criar aquele bico em cima da cirurgia, e elas pressionavam minha cirurgia, só saía secreção, muita secreção, e dali para diante foram 17 dias de martírio. A minha barriga inchou que não podia mais inchar absolutamente nada. A partir desse dia, eu não urinei mais e nem fiz mais necessidade nenhuma fisiológica. 17 dias eu passei ali. O médico, a partir desse dia que ele liberou a minha dieta, viajou para Manaus, e eu fiquei somente com as enfermeiras. Fiquei ali todos aqueles dias. Muita gente vinha me visitar e meu corpo foi se acabando. Confesso a vocês que a minha carne foi toda embora. Eu fiquei só a pele em cima do osso. Dentro de 17 dias depois da cirurgia, ninguém mais me reconhecia. Ninguém. Eu estava irreconhecível. Eu fiquei, parecia uma caveira em cima daquela cama. Vindo do prefeito, ligaram para o prefeito e disseram que eu precisava de ajuda. O prefeito estava em Manaus e que eu tinha que ser transferido para Manaus de avião. O prefeito não acreditou nessa história e mandou o filho dele vir me visitar. E quando ele chegou lá, ele falou, na época não tinha telefone ainda em Tapauá, tinha uma radiofonia. E ele falou: papai, o homem já é uma caveira, ele já não é mais um ser humano. Falou na minha frente, e na frente de 4 vereadores que estavam lá comigo, onde tinha o irmão Walter Lopes, que estava do meu lado. Estava fazendo tudo por mim para que eu pudesse ser encaminhado para Manaus. E aí o prefeito disse: manda ele para Manaus, mas manda de barco, não manda de avião. Eu não vou mandar o avião. Se recusou-se a mandar o avião porque era muito caro. E então, depois da ligação com o filho do prefeito, os vereadores perguntaram para mim se eu queria vir de barco. E eu disse que topava a parada. Eu queria vir para Manaus.
Uma amiga minha que trabalhava na prefeitura soube da minha situação e recentemente eu tinha feito o alistamento no Exército Brasileiro e tinha que receber minha carteirinha do Exército. E aí tinha chegado já e ela soube que eu estava doente, ela foi me visitar. Chegou lá, ela viu minha situação e disse: meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu soube que você vai ser transferido para Manaus de barco. E eu falei: sim, os vereadores combinaram que eu vou de barco. E hoje mesmo a gente ainda vai viajar. Isso era aproximadamente umas 11 horas do dia. Ela disse: você aceita eu lhe dar um conselho? E eu falei: sim, pode falar. E ela falou: olha, não vá para Manaus não. Não vá não. Você vai morrer. Lá em Manaus vai ser difícil até de lhe enterrar. Portanto, eu quero te dar esse conselho. Não vá para Manaus. Fique aqui mesmo. Aqui pelo menos vai ser mais fácil de enterrar. E eu falei: não, eu quero ir para Manaus. Eu ainda tenho jeito. Eu sirvo um Deus que tudo pode. E como eu sirvo um Deus que tudo pode, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta que eu ainda vou ficar bom. E aí ela foi embora e eu, 1 hora da tarde, vieram me buscar numa ambulância para que eu pudesse pegar o barco. Me levaram na ambulância até a beira, eu tinha que passar por cima de uma prancha. Eu passei por cima dessa prancha com um do lado, outro do outro me segurando, amarrado, com a barriga numa situação complicada, um curativo imenso na barriga, a barriga muito inchada, eu fazendo ali de tudo para poder caminhar, porque eu não tinha condição de caminhar. Chegamos no barco, ataram uma rede, deslocaram do hospital uma enfermeira para ir cuidando de mim até Manaus. Uma menina nova, não tinha experiência de nada. Ela chegou a aplicar uma injeção fora da minha veia, meu braço inchou, ficou quase a grossura da minha perna. Aí o meu irmão mandou que ela saísse fora e eu fiquei ali para substituir o soro que eu estava tomando ali sentado naquela rede, deitado naquela rede. Foi preciso um funcionário do Banco Bradesco que ia baixando no mesmo barco com a gente, colocasse, fizesse mudança do soro, porque meu irmão não permitiu mais que a enfermeira viesse. E aí eu vim, passei o primeiro dia de viagem. No segundo dia de viagem, vocês devem lembrar, naquele ano, 1990, o Collor tinha assumido há aproximadamente 2 meses e tinha saído uma revista do Collor. E o meu irmão pegou aquela revista e trouxe para mim. Eu deitado ali, ele disse: tu já leu essa revista? Eu olhei, vi a foto do Collor. E quando eu comecei a querer ler, meu estômago dentro de mim, do jeito que estava, muito inchado, começou a embrulhar e eu comecei a soluçar. Era aproximadamente 1 hora da tarde. E eu comecei a soluçar nesse horário. 4 horas da tarde nós encostamos na cidade de Beruri para pegar mais material para curativo. E eu soluçando. Solucei de 1 hora da tarde até 5 horas da manhã. Todo mundo pensava que eu já ia morrer. Só pele e osso deitado dentro daquela rede. E eu não tinha mais condição de dar uma palavra, só soluçando. Aquele funcionário do banco que estava ali com a gente, pegava na minha mão e me transmitia assim uma força. Pegada assim na minha mão. Eu sentia que passava energia dele para minha pessoa.
E eu ali, só com o pensamento em Deus, só pensando em Deus. Não tinha mais perspectiva de vida aos olhos humanos. Mas eu estava com a fé assegurada em Deus de que eu ia viver. Eu não podia pensar na minha família que tinha ficado para trás, lá na cidade de Itapavá. A minha mãe estava em Manaus, eu também não podia pensar nela, mas eu tinha uma esperança que ainda que eu andasse pela sombra do vale da morte, não sofreria mal nenhum, porque o Senhor estava comigo. Todo aquele suplício, toda aquela vara, todo aquele cajado que eu estava passando, eu tinha certeza absoluta que eu ia vencer em nome de Jesus. 5 horas da manhã, meu pai, já desesperado, chegou comigo e falou: aguenta só um pouquinho que nós vamos chegando em Manacapuru, uma cidade próxima de Manaus, e eu vou te botar no hospital de lá. E eu perguntei para ele se a gente já estava vendo as luzes de Manacapuru, e ele falou: sim, nós já estamos bem próximos, já estamos vendo as luzes de Manacapuru. Daqui mais uns 20 minutos a gente chega lá. E eu pedi para ele me colocar de pé no barco para me ver pelo menos as luzes de Manacapuru, porque eu não tinha mais condição de aguentar até lá. Eu senti que já estava fugindo dos meus pés a terra do chão. Meu fôlego já não tinha mais como eu respirar, já estava nas últimas. Eu só soluçando, falava porque eu tinha uma fé em Deus de que realmente eu ainda ia vencer tudo aquilo. E aí ele me colocou em pé. Pegou nas minhas mãos, me segurou por trás, me colocaram em pé. Quando eu quis firmar os pés, eu estava com uma calça bem frouxa para não ficar pelado, cobrindo todo aquele curativo da cirurgia. E quando eu fiquei de pé, eu senti um choque muito grande no meu abdômen. Eu senti que algo estava descendo nas minhas pernas. E minha cabeça começou a rodar como se eu estivesse rodando assim numa roda gigante. E eu disse: papai, me coloque deitado porque eu já estou morrendo. E ele foi e disse: não, olha para as luzes. E eu disse: não tenho mais condição de olhar para a luz nenhuma. Eu já estou morrendo. E ele me colocou no chão. E quando ele me colocou ali no chão, eu ainda tive força de pegar da minha camisa e tirar de cima da minha barriga. E estava jogando uma secreção de dentro do meu intestino para fora, como se fosse uma torneira que tinha aberto. Aquela secreção estava saindo e eu olhei, os pontos da cirurgia tinham rasgado a minha barriga e meu intestino tinha saído para fora. Aproximadamente 1,5 metros de intestino tinha saído. Tinha liberado o buraco que estava dentro do meu intestino. E tinha liberado todo o líquido que estava fazendo aquele inchaço todo. Tinha liberado de dentro do meu intestino. Estava jogando como se fosse uma torneira aberta. Quando aquele pessoal de dentro do barco sentiram o odor de toda aquela secreção e viram que estava jogando daquele jeito, alguns foram para cima da tolda do barco, fugiram de lá, e outros correram. O meu irmão colocou a minha roupa todinha que tinha dentro de uma mochila. Ele tirou a minha roupa e jogou em cima da minha barriga, para que aquilo não jorrasse mais daquele jeito. Toda a minha roupa foi jogada em cima da minha barriga. E aquilo foi saindo, e naquele momento eu parei de soluçar, porque foi liberado tudo aquilo que estava pressionando o meu intestino. Nesse suplício todo, nós chegamos no porto de Manacapuru, encostamos o barco, meu irmão pulou em terra, saiu correndo
até o hospital, chegou lá, fez a requisição de uma ambulância, contou toda a história, designaram uma ambulância até a beira e me levaram para o hospital. Quando eles chegaram no hospital, me tiraram na ambulância, na maca, e iam entrando comigo do hospital adentro. A enfermeira-chefe vinha de lá e disse assim: o que vocês vão fazer? Já sabia do caso. E eles falaram: vou levando o rapaz para dentro do hospital. Ele falou: não, senhor, ele não pode entrar. E eles perguntaram: mas por quê? Porque não pode, ele está infectado. Ele vai infectar muitos pacientes que estão aí também infectados. Portanto, ele não pode entrar. E eles perguntaram: o que nós devemos fazer? Eles: deixa ele lá fora. Eles retornaram comigo para fora do hospital, colocaram tijolos como se fossem colunas ali, botaram a maca em cima. E ela veio e trouxe um pedal para colocar o soro, fizeram um asseio ali no meu corpo, limparam tudo aquilo, colocaram as minhas vísceras em cima do meu corpo ali, limparam tudo e deixaram eu até 7 horas do dia. Das 5 da manhã até as 7 horas do dia, eu lá fora, debaixo de um pé de jambo que tinha na frente do hospital. 7 horas o médico chegou e a enfermeira levou ele até lá comigo. O médico botou uns aparelhos em mim, perguntou de onde eu era, disseram que eu era de Itapavá, contaram toda a história para ele. Ele começou a me examinar. Quando ele terminou de me examinar, olhou para meu pai, olhou para mim, porque eu estava lúcido, tinha parado o soluço, eu estava vendo tudo, entendendo tudo, compreendendo tudo que estava passando comigo. Eu tinha até melhorado da situação da ânsia que eu estava, que eu pensei que eu já ia morrer, eu tinha ficado bem melhor, depois que liberou toda aquela secreção. E aí, eles olharam para mim e disseram: olha, você ainda pode ser operado, mas não aqui, porque nós não temos aparelho suficiente para lhe operar. Mas eu vou lhe encaminhar para Manaus, o Hospital Getúlio Vargas. E aí, ele deu a requisição de combustível para o motorista da ambulância. O motorista foi abastecer e 10 minutos depois me colocaram na ambulância. Nós saímos pela estrada 2 horas e meia de Manacapuru até chegar em Manaus. Chegando em Manaus, do outro lado do Rio Negro, nesse tempo o transporte dos veículos que chegavam da estrada de Manacapuru era transportado por uma balsa que ficava no Cacau Pereira. Mas elas tinham tido um problema, tinha caído um carro lá do outro lado do rio, na balsa, e a balsa estava interditada, não podia chegar até do outro lado. De 9h30 nós chegamos ali, até 1h da tarde nós esperando no meio do sol, dentro da ambulância, e eu com as vísceras em cima do intestino, ou em cima da barriga, melhor dizendo. E resistindo tudo aquilo dentro daquela ambulância, a ambulância cheirando mal. Todo mundo que chegava próximo da ambulância saía rápido porque sentia o mau cheiro do meu corpo ali, totalmente apodrecido. Eu não tinha a mínima condição, eu não tinha mais carne, eu não tinha mais energia para viver, eu não tinha mais perspectiva de vida nenhuma. 1h da tarde, a balsa chegou, os carros começaram a entrar na frente para poder a ambulância entrar por último, para chegar lá e sair rápido. Quando todos os carros entraram, a ambulância entrou e nós seguimos viagem. 40 minutos atravessando, chegamos lá aproximadamente 2h da tarde. Quando nós chegamos, o doutor Francisco, que era o que tinha me operado lá em Itapavá, bateu dentro da balsa desesperado. Chegou lá, que viu uma ambulância, correu para cima e falou: pelo amor de Deus, leva esse homem para o 28 de agosto agora. O motorista perguntou para ele: quem é você? E ele falou: eu sou o doutor Francisco, lá de Itapavá. Foi eu que operei ele, eu sou responsável por ele. Ele falou para ele: você é um irresponsável.
Ele falou, por que você diz isso? Ele disse, porque você operou esse homem e abandonou. E agora eu estou com a requisição aqui, com o encaminhamento aqui, para levar ele para o Getúlio Vargas, doutor de Manacapuru, encaminhou. Eu vou levar ele para lá. Eu falei, pelo amor de Deus, não leve ele para lá, que lá não tem médico. Eu acabei de vir de lá agora e não consegui médico para operar ele. Mas o prefeito ligou para mim e disse que se ele morrer, eu serei o responsável. Eu quero levar ele para onde tem médico, que é lá no 28 de agosto. E o papai que estava lá, o motorista olhou para ele e disse, só ele resolve, que é o pai dele. Se ele disser que eu posso levar, eu posso levar. Mas se não, eu vou levar para o Getúlio Vargas. E ele olhou para o papai e disse, seu Francisco, se eu quiser que seu filho seja operado e ainda tenha esperança de vida, mande levar para o 28 de agosto. E aí o papai disse, pois então vamos. Aí ele disse, então o senhor autoriza? Ele disse, autoriza. Eu disse, então eu vou levar. Pegou, abandonou o encaminhamento do outro médico de Manacapuru e me levou para o 28 de agosto. Quando chegou lá no 28 de agosto, me jogaram no corredor do hospital. E eu fiquei lá. Todos os que passavam por ali balançavam a cabeça e diziam, isso aí já está morto. Eu só estava a caveira em cima daquela maca. Coberto, ninguém estava vendo a situação pior, porque as minhas vísceras estavam em cima do meu corpo. Mandaram 2 enfermeiras vir, colocaram uma sonda no meu nariz e retiraram o resto do líquido. 2 litros de aproximadamente 2 litros. Cada 1 litro daquele, cada um vidro daquele, pegava aproximadamente 2 litros, encheram 2 litros de líquido verde tirado do meu intestino. Com isso eu até melhorei mais. E aí eu disse para elas, olha, se tivesse feito isso antes, eu já devia estar bom. Elas riam de mim, porque eu pensava que ia ser daquele jeito. Dali, 15 minutos depois, chegou o doutor Francisco para me visitar ali mesmo no corredor do hospital. E olhou para mim e perguntou, meu rapaz, você está me conhecendo? E eu disse, sim, senhor, estou lhe conhecendo. Quem sou eu? Eu disse, sou eu, o doutor Francisco. Ele disse, sim. E o senhor está conhecendo esse senhor aqui? Apresentou o doutor que ia me operar. E eu disse, não, senhor, eu nunca vi. Ele disse, esse é o médico que vai lhe operar aqui. Eu olhei para ele, era um médico alto, forte, muito positivo, e me deu vontade naquele momento perguntar dele se eu ainda tinha condição de viver. Eu perguntei, doutor, o que o senhor diz da minha situação? Eu ainda tenho condição de viver? E ele disse para mim, não, meu filho, você já está morto. Foi essa a resposta dele para mim. Mas eu olhei para ele e disse, eu sirvo um Deus que tudo pode. E ainda que eu ande pela sombra do vale da morte, a palavra dele diz que eu não tema mal nenhum, porque ele está comigo. Com certeza ele vai cuidar de mim. E ele disse, eu vou lhe operar. Doutor Yolando Basto, o nome dele. Muito conhecido de muita gente aqui em Manaus. E aí, 2h30 da tarde, aquela maca foi tirada dali para ser levada para o centro cirúrgico, para me operar. Quando nós ia dando entrada no centro cirúrgico, tinha um cidadão na maca também, na minha frente, que foi entrando no centro cirúrgico, e o doutor Yolando Basto foi até lá com ele e disse, o que é isso? E eles disseram para ele, esse rapaz vai se operar agora. Ele disse, tira ele, leva ele fora, pode botar ele para fora. Ele falou, mas por que ele vai se operar? Não, tira. Isso aqui já está morto, rapaz. Eu vou ver o que eu faço dele aqui, mas ele já está morto. Portanto, tem que ser ele, pode tirar. E eles tiraram e eu entrei.
Eu contemplei tudo isso, eu ouvi com meus olhos. Eu posso contar porque eu vi essa situação. Tiraram aquele rapaz que estava aparentemente melhor do que eu. E aí eu dei entrada às 2h30 da tarde, segundo o médico, né? Naquele centro cirúrgico. Comigo, do meu lado, do lado da maca, que ia sendo levada para o centro cirúrgico, eu me lembro muito bem que tinha 2 enfermeiras, o médico que estava do meu lado também, empurrando a maca, e mais uma outra senhora que eu não sabia, até o momento da hora da cirurgia, eu não sabia quem era. Mas era a anestesista, que ia me aplicar uma anestesia geral. E ela não sabia do caso. Quando chegamos no centro cirúrgico, ela olhou para o médico, tinha uma mesinha, ela foi botando as coisas dela em cima da mesa e perguntou: doutor, quem eu vou dar anestesia, aplicar anestesia geral? E ele falou: nessa caveira aí. Ele falou mesmo assim: nessa caveira aí. E ela falou: nesse aqui? E ele falou: sim, senhora. Ela falou: não, esse aqui eu não vou aplicar anestesia geral nele, não. Aí ele ficou olhando e disse: por quê? Aí ela falou: porque ele não aguenta anestesia geral. Se eu aplicar anestesia geral nele, ele morre na hora. E eu não vou ser responsável pela morte dele. Aí foi logo pegando as coisas dela que tinha colocado em cima da mesa e foi botando dentro da mochila. Aí ele ficou olhando, batendo com a caneta dele assim em cima da mesa. Aí falou: você não vai mesmo aplicar anestesia? Ela falou: não, senhor, não vou aplicar anestesia. E aí ele foi e disse: aplique porque eu assino. Aí ela falou: o senhor vai assinar? Ele disse: vou assinar. Aí ela tirou as coisas lá, pegou um papelzinho lá, deu para ele, ele pegou, assinou. Aí ela começou a ajeitar todo o material, conversando comigo. Eu vi até aí. Daqui a pouco ela me dá anestesia, me aplica anestesia geral e eu não vi mais. A minha cirurgia durou de 2h30 até 10h30. Segundo o médico, quando ele abriu, a primeira coisa que ele viu foi que o médico que tinha me operado em Tapauá tinha costurado o meu intestino de modo errado. Ele tinha fechado o meu intestino. E tão desesperado que ele ficou quando viu a minha situação. E aí ele foi tirar tudo aquilo ali. O meu intestino, segundo ele, estava todo podre mesmo. Não tinha condição de nada. Ele teve que abrir todo o meu intestino. De cara ele tirou 50 centímetros do meu intestino grosso, segundo ele, e jogou no balde de lixo, que não prestava mais para nada. Daí ele teve que ir abrindo partes que estavam contaminadas. E isso durou até 6h, 6h30 da tarde, segundo ele, em todo esse trabalho. Quando ele já ia fechar, ele lembrou que podia ser que meu intestino fino, meu estômago, tivesse também sido contaminado com tudo aquilo. Aí ele pensou: eu não vou fechar esse rapaz desse jeito, sem antes olhar o intestino dele, porque pode complicar ainda mais a vida dele. Foi quando ele deu uma olhada, levantou um pouco o corte ali e olhou o meu intestino, e diz ele que meu intestino estava preto como se fosse outra coisa, todo roxeado. Ele pegou, aumentou a cirurgia, puxou meu intestino, meu estômago para fora e disse: Francisco, disse para mim depois: Francisco, eu tive com teu intestino, com teu estômago nas minhas mãos. Eu não tinha o que fazer. Só tinha uma partezinha de aproximadamente 3 dedos que estava
sem estar contaminado. O resto estava tudo contaminado. Preto como se fosse outra coisa. E aí ele cortou, na coragem, segundo ele, deixou só 3 dedos de intestino de largura. Ele fez, segundo ele, tipo um saco daqueles que a gente passa café. O meu intestino ficou mais ou menos daquele jeito, segundo ele. Depois ele costurou e fechou. Terminou tudo 10h30 da noite. Quando terminou, às 10h30 da noite, ele foi tomar banho, saiu do banho 10, 11 horas, chamou a minha família para uma reunião. Enquanto isso, eu fiquei no CTI. Apagado, sem ainda ter me acordado, como se eu tivesse morto ali. E aí ele chamou minha mãe, meu pai, que estavam ali, minha tia, toda a minha família que estava ali, e falou: se ele ainda se acordar, porque ele tomou 2 anestesias. Quando estava vencendo o efeito da primeira anestesia, ele falou para a médica anestesista que aplicasse a segunda anestesia, e ela disse: se ele não aguentava nenhuma, vai tomar 2. Ele disse: eu assino. Assinou e eu tomei mais uma outra anestesia geral, 2. Era impossível, segundo ele, eu suportar 2 anestesias. O aparelho que estava indicando a minha pressão, segundo ele, a tendência era que ele fosse apagando. Mas cada vez que eu tomava essas coisas, a minha condição ficava mais forte, segundo ele. O aparelho indicava que eu estava me fortalecendo e não morrendo. E aí, ele disse para minha família nessa reunião: se ele tornar das 2 anestesias que tomou, ele vai se tornar lá para as 3 horas da manhã. Vai ficar uma pessoa só com ele, mas não pode falar com ele quando ele tornar. E aí entrou a minha mãe. Depois da reunião, a minha mãe entrou aproximadamente umas 11h40 da noite. E quando ela entrou no quarto que eu estava, no centro de terapia intensiva, ali onde eu estava internado, eu me acordei. Ele tinha previsto que era lá para as 3 horas da madrugada. Eu me acordei aproximadamente 11h45. Eu me acordei da cirurgia. Me acordei e eu fiquei impressionado, porque eu fui olhando para cima e tinha umas luzes muito fortes acesas, e eu pensei assim: eu morri. Eu morri e agora eu estou num lugar estranho. Eu não vi ninguém ali. Eu fiquei abismado com aquelas luzes fortes em cima de mim, baixo, onde eu estava. Eram umas luzes assim, tipo uns refletores. Parecia que aquelas luzes estavam me aquecendo ali. Eu fiquei olhando só para cima. Mas depois de alguns minutos eu dei uma olhada assim para os lados, para ver se eu conhecia alguma coisa. E eu vi uma pessoa. Estava com 2 meses que eu não via a minha mãe, que estava em Manaus. E eu não falei com ela quando cheguei, porque eu estava nessa situação. Eu olhei e vi ela. Eu cheguei a pensar: será que a minha mãe morreu também? Está aqui. Ela estava em pé, olhando para mim. E eu quis falar com ela e ela fez sinal que eu não falasse, que eu tinha me operado. Foi quando eu me toquei que eu estava vivo. Eu olhei para a situação do meu corpo. Eu estava uma vergonha meu corpo. Era isso que estava meu corpo, uma vergonha. Eu estava com 2 sondas no nariz,
que todas as duas iam para o intestino. Eu estava com um lado do braço cheio de soro. Eu estava tomando, que era remédio, soro vitaminado e tudo. Do outro lado eu estava tomando sangue. Na minha barriga tinha 2 drenos, um mais em cima, 2 do lado, 2 drenos na situação da barriga aqui do lado e 2 dos meus laterais aqui do meu abdômen. Eram 2 borrachas. Eu estava com uma sonda no pênis. Eu parecia mais um aparelho de rádio, cheio de fio, cheio de situação prestado. Não tinha como eu estar sobrevivendo daquele jeito. Daquele jeito eu passei a noite, não dormi mais. Eu fiquei focado. Meu pensamento era só ligado em Deus. Como se eu tivesse encostado numa parede, ancorado ali e não pudesse sair. Se eu pensasse na minha família, era como se eu ia ter um choque tão grande, parecia que eu tinha batido na parede. Eu não podia tirar meu pensamento de Deus. Quando amanheceu o dia, o médico veio me visitar e perguntou: me diz uma coisa, bem baixinho, só com ele. Fala pouco, não fale muito. Você sentiu sair alguma coisa de você, de dentro de você, como se fosse um gás? Eu falei: não. E ele disse: é muito preocupante. Eu vou lhe levar agora para outra cirurgia. Para encurtar a nossa história, meu amigo, isso se sucedeu por 4 vezes. Eu que já tinha feito 2 cirurgias. Foi repetida aquela cirurgia mais 4 vezes, porque todos os dias que ele chegava, perguntava se tinha saído alguma coisa de dentro de mim, como se fossem gases, e eu dizia que não, e ele me levava novamente, abria de novo a cirurgia e fazia uma nova cirurgia naquele local, tentando fazer o meu intestino trabalhar. 1º, 2º, 3º e 4º dia. No 4º dia, depois que ele fez a do 3º dia, no 4º dia, quando ele chegou, à noite, aproximadamente umas 3 horas da madrugada, eu me mexendo um pouquinho de um lado e de outro, eu senti que saiu como se fosse uma bolha de dentro de mim. E aí, quando ele chegou no 4º dia, perguntou: Francisco, você sentiu alguma coisa? E eu peguei e falei: olha, eu senti que saiu uma bolha dentro de mim. Aquele médico pulou de alegria e falou: não me diga isso. Eu disse: foi. Ele disse: seu intestino voltou a trabalhar, vamos saber agora. Botaram eu lá numa máquina e quando saiu o resultado, ele disse: seu intestino voltou a trabalhar. Seu intestino começou a trabalhar agora, meu caboclo, e você vai ficar bom. Você não vai mais morrer dessa. Ali em cima daquela maca, eu passei imóvel, sem me sair de cima dela, aproximadamente 15 dias. Todos eles, 17 dias lá em Tapauá, até chegar em Manaus. Mais 15 dias dentro do 28 de agosto, sem me alimentar absolutamente nada, certo? Ele me passou dieta zero de água, de comida e de absolutamente tudo. Para não ressecar os meus lábios, mesmo assim não evitou que ressecasse, ele mandava molhar meus lábios com algodão para não ressecar. Mesmo assim, a sonda que estava no meu nariz feriu o meu nariz todo, meu rosto ficou irreconhecível. Ainda bem que eu não tinha mais carne, só tinha pele mesmo. Depois desses... até esses 15 dias, a luta dele, depois que começou a trabalhar o meu intestino, a luta dele foi para fazer parar a infecção. Eu estava com uma febre tão horrível que parecia que eu estava me queimando. Aquela febre não parava enquanto
aquela situação não foi controlada. Eu tomando antibiótico, eu tomei tanta injeção na época, não tinha aquela conexão para botar no braço direto e dando pela conexão, ainda não tinha, era injeção no músculo, com aparelho de injeção mesmo. Em 90 aqui em Manaus ainda era assim. E aí eu tomei tanta injeção que teve uma situação que o meu próprio corpo recusou tomar injeção. Se furasse, saía sangue como se fosse água. Tomei aproximadamente 5 bolsas de sangue, gradativamente. De vez em quando eu tomava sangue, de vez em quando eu tomava. Eu acredito que a luta para passar a infecção durou mais ou menos uns 8 dias. Quando a febre foi passando, um dia o meu pai estava comigo, 3 horas da tarde, eu consegui dar um cochilo. Quando eu me acordei, eu estava em cima da cama, dentro do CTI, onde eu estava. Eu me mexi assim, eu senti que eu estava dentro de um poço de água. Eu senti que eu estava ali inundado de água. E eu chamei o papai se levantou, disse, o que é? Aí eu disse, abri uma goteira aqui em cima de mim, porque eu tô cheio de água aqui, o colchão tá alagado de água. E aí ele foi olhar e disse, não tem goteira nenhuma aqui. Como é que tu tá aqui dentro do CTI e abriu goteira? Mas eu tava inundado de água. Eu faço força assim um pouquinho e levanto meus braços, e quando eu levanto meus braços, queiram me acreditar, estava fazendo goteira de água que estava descendo do meu corpo assim. Estava fazendo bica a água que estava descendo do meu corpo. A febre estava passando, eu estava começando a suar e estava fazendo bica de água descendo do meu corpo. Dali a febre foi passando, meu cabelo foi caindo todinho. Nesse tempo eu ainda tinha cabelo, não era careca assim não. E eu tinha 29 anos de idade na época. E a minha pele foi caindo junto também. Porque eu ainda tinha, parte dela foi caindo. Porque agora eu tinha pele e couro e osso. Agora a pele foi caindo, eu fiquei só couro e osso. Não tinha mais carne. Diante do espelho e dos olhos humanos, era impossível alguém imaginar que um corpo daquele ainda fosse sobreviver. Quando eu ainda estava em Tapauá, um irmão foi me visitar, e quando eu disse para ele que eu não ia ficar bom, ele saiu correndo imediatamente de dentro do hospital. Eu não sabia por que ele tinha corrido. Só depois que eu voltei de toda essa situação, ele contou para mim, irmão, você sabe por que eu corri naquele dia? E eu disse não. Ele disse porque aos olhos humanos era praticamente impossível ouvir alguém dizer que ia ficar bom daquele jeito que você estava. Não tinha mais como você ficar bom. Só Deus podia fazer você ficar bom. Porque aos olhos humanos, ninguém de cima da terra podia olhar para você e dizer, ainda vai ficar bom. Você já estava morto. Todos que falaram que você estava morto era porque você já estava morto mesmo. Só estava mesmo batendo no coração. E aí a febre foi passando. Para encurtar a história, desde que eu cheguei aqui em Manaus, foram 30 dias em dieta zero. 30 dias sem comer e sem beber água. Eu reclamava pro médico que eu ia morrer de sede. Ele dizia, você tá tomando muita água. E eu dizia, mas como? Meus beijos estão ficando tudo pelado. Não tem, meu corpo tá seco, não tem mais água. E ele falou, não, você tá tomando água pelo braço. Você tá tomando soro, você tá tomando água. Você não vai morrer por causa de água. Você não pode tomar água, porque se você tomar água,
o seu intestino vai parar de novo e vai apodrecer novamente. E assim eu fiquei 30 dias em dieta zero, sem água, sem comida. Confesso a vocês que pela misericórdia de Deus eu não sentia falta de comida de jeito nenhum, mas a água me fazia muita falta. Amados, nessa situação eu fiquei esses 30 dias aqui em Manaus, no hospital, 28 de agosto, sem esperança ali, a esperança era só Deus. E um dia eu já tinha aproximadamente 8 anos de crente, né, em Jesus Cristo, firmado na rocha, firmado em Deus, alicerçado ali naquela rocha, a fé inabalável, a igreja toda orando por mim. E um dia eu estava naquela situação ali naquele hospital, minha mãe estava me acompanhando nesse dia, passando uma equipe de irmãos evangelizando, e eu olhei, conheci pela Bíblia que eram crentes pentecostais, e eu pedi para minha mãe chamar eles, para que eles pudessem orar por mim, e ela correu no corredor do hospital, me chamou eles, e eles vieram, e quando eles viram a minha situação, eles se admiraram. Meu irmão, você está fazendo aqui nessa situação? Eu contei para eles. Nesses 9 anos de crente, eu orava muito, muitíssimo mesmo, para receber uma dádiva dada de Deus, que nós cremos como crentes pentecostais que somos, que era o batismo com o Espírito Santo. Era a minha maior vontade que eu tinha, era receber o batismo com o Espírito Santo. Mas eu clamava há 9 anos e ainda não tinha recebido. E aquele irmão chega ali e depois de alguns minutos de conversa, eu falei para ele, vamos orar, e ele disse, vamos. E nós começamos a orar. Irmãos, quando nós começamos a orar, 5 minutos da oração, a minha barriga, que já não tinha mais nada para se apresentar como barriga, foi encolhendo para dentro. O meu fôlego foi ficando de uma maneira que parecia que estava saindo livremente, e foi fluindo uma coisa de dentro de mim. Eu comecei a falar uma língua que eu não entendia absolutamente nada. E eu fiquei de 10 a 12 minutos falando em línguas na frente daqueles irmãos desconhecidos, a minha mãe chorando. Eles pararam de orar e eu fiquei falando em língua. Era algo que fluiu de dentro de mim, como se fosse um poço de água que tinha acabado de ser furado e estava jorrando água sem parar. Eu fui batizado ali dentro do hospital no Espírito Santo. Dentro daquele hospital eu fui batizado com o Espírito Santo. Parecia algo, meu irmão, impossível de acontecer, mas aconteceu. Quando eu pude falar, eu mesmo perguntei para aqueles irmãos o que tinha acontecido. Eles disseram, o senhor já era batizado com o Espírito Santo? Eu falei, não. Ele disse, o senhor acabou de ser. Aquilo ali, irmão, para mim, foi tudo que podia acontecer de bom na minha vida. Eu caí num regozijo tão grande assim, uma alegria dentro de mim, irradiou a minha vida, uma esperança, uma perspectiva de vida tão grande, certo? Que é impossível de contar. Aqueles irmãos que tinham passado ali naquele corredor me deram o endereço deles, disseram que eu visitasse eles no bairro da Raiz. O nome do irmão era irmão Osnan. Eu só perguntei o nome do irmão, mas não perguntei o nome de 2 irmãs que acompanhavam ele. Ele me deu o endereço, a minha mãe anotou o endereço, e esses irmãos, quando eu fiquei bom, eu procurei visitar eles,
para que nós pudéssemos conversar, mas no endereço que eles me deram. E com aquele nome que eles me deu, nunca encontrei essa pessoa. As pessoas diziam que ali nunca tinha morado nenhum Osnã. Nunca eu falei com esses irmãos. Eu não sei quem eram aquelas pessoas. Eu só sei que ele disse: você vai encontrar essa pessoa morando lá no bairro da Rainha, no endereço tal, tal, assim, assim, assim. Eu já não me lembro mais o endereço. Mas eu procurei várias vezes, eu procurei encontrar com esse irmão e não encontrei. Eu fui nas igrejas, perguntei se tinha se congregado por ali, um irmão por nome Osnã Bezerra, o nome dele. Não, no bairro da Raiz, todas as igrejas ali disseram que nunca tinha se congregado ninguém com aquele nome. Então, o meu suplício continuou. E depois dos 30 dias de dieta zero, o médico liberou para que eu pudesse me alimentar. E quando eu me alimentei, eu pensava que eu já era uma vitória, meio caminho andado. A situação piorou. Foi quando eu fui descobrir que minha cirurgia não tinha sido costurada, que ela sarou aberta. Por isso que ele me abria com facilidade, por 4 vezes ele me abriu. A minha cirurgia não podia ser costurada. Se ela fosse costurada, eu morria infeccionado. Ela teve que sarar aberta, só ponteada, para que meu intestino não saísse. Como o meu intestino estava furado, quando eu me alimentei, que eu fui fazer a digestão do alimento, ao invés de sair pelo lado normal, saía por cima, pela minha barriga, as minhas fezes. Vazava fezes pela minha barriga como se fosse água. Tinha vezes de as enfermeiras fazer 5, 6 curativos em 1 hora, porque era saindo direto. Não era dreno não, saía pela cirurgia. No outro dia, o médico veio me visitar, porque ele sempre foi muito atencioso comigo. Dr. Yolando Basto foi uma bênção comigo, foi usado por Deus para esse meu caso. Ele tinha uma consideração comigo, só Deus mesmo podia fazer aquilo, porque ele cuidou de mim como se fosse filho dele. Ele dizia que gostava muito de mim porque eu era lá de Tapauá. Ele brincava comigo. E aí ele tinha um problema, ele fumava muito. Quando ele chegou comigo, ele chegou nesse dia que eu me alimentei, no outro dia ele chegou, e aí eu estava lá, muito triste, chorando direto. E ele disse: o que você tem, rapaz? Você está assim? E eu falei: doutor, eu estou morto. E ele disse: por que você está com esperança de tanta vida? Ele disse: porque você não sabe o que aconteceu comigo. Isso que foi depois que eu me alimentei, as minhas fezes, ao invés de eu fazer as necessidades fisiológicas do modo correto, saíram todo por cima da minha barriga. E ele falou: não, é normal. Você está com uma fístula. Fístula é uma abertura no intestino que não foi costurada, foi só ponteada. E aí eu comecei a chorar diante dele. Disse: eu não sobrevivo desse jeito. Ele disse: sobrevive. Vai sarar sim. Eu comecei a me lamentar ali. E ele pegou logo um cigarro, acendeu o cigarro, ficou conversando alguns minutos, depois saiu imediatamente. 15 minutos depois ele chegou com mais 4 médicos. Eles foram fazer uma avaliação em mim para saber qual era a minha situação, e eles concluíram que aquela situação que estava acontecendo comigo, de eu estar vazando ali por cima da barriga, era comum, era normal. Aquilo ali ia ajudar a cicatrizar. Porque a minha cirurgia não tinha sido costurada. Mesmo assim, eu me desesperava naquela situação. Resultado: ali
para esperar aquela cirurgia sarar. Eu passei 6 meses no 28 de agosto, só pele e osso. Com 6 meses, doutor Leopoldo, melhor dizendo, doutor Yolando Basto, chegou comigo e falou: Francisco, vai acontecer uma situação que eu não gostaria que tivesse acontecido. Mas eu sou de Recife e eu preciso viajar imediatamente para Recife. Aconteceu um caso lá no meio da minha família e eu preciso ir para Recife. Eu vou passar 2 meses lá em Recife. E eu vou te encaminhar para um outro médico que vai ficar tomando de conta, o doutor Catunda. Ele vai ficar tomando de conta do teu caso, enquanto que eu vou viajar, passar esses 2 meses. Quando eu chegar, eu começo de novo a tomar de conta de ti. Eu falei: doutor, não tenho condição de sair daqui ainda. Ele disse: não, porque ainda não cicatrizou. Ainda tinha aproximadamente uns 3 centímetros para cicatrizar aquela abertura horrível na minha barriga. Uma situação que só visto, certo? E aí ele viajou para Recife e eu fiquei. Só que eu não suportava mais ficar no hospital. Eu já estava andando, só a caveira, mas estava andando. No dia que eu me levantei do leito, com 30 dias sem me alimentar, as enfermeiras pediram para mim me levantar pela primeira vez. Foi uma luta tremenda, porque quando eles me levantaram, minha cabeça rodava como se fosse um peão. Elas me aguentando um lado do outro, a mamãe na frente me segurando. E quando eu consegui me equilibrar, saí andando bem devagarzinho para chegar no banheiro para tomar banho. Quando eu olhei no espelho, eu mesmo me assustei da minha aparência. Eu não estava parecendo com gente. Eu estava parecendo mais uma caveira humana em pé. Resultado, meus irmãos, como eu estava contando, eu fiquei depois de 6 meses com o doutor Catunda, e a partir daquele dia bateu uma vontade muito grande de eu sair daquele hospital. E todo dia eu pedia para ele me liberar. Ele dizia: eu não posso te liberar, não posso te liberar. A previsão que o doutor Yolando Bastos tinha dado para mim ficar ali esperando aquilo cicatrizar era de 1 ano no hospital. 1 ano. Eu duvidei. Eu achava que eu não ia passar 1 ano ali. E tanto eu pedi para o doutor Catunda me liberar, depois que o doutor Yolando Bastos viajou, com 1 mês, eu passei só 1 mês ali. E um dia ele disse: olha, eu não posso te liberar, mas se tu quiser sair, tu sai por conta própria. E eu peguei e saí. Na teimosia eu saí. Fui para casa da minha tia. E aí já tinha só uma parte mais ou menos desse tamanhozinho, né, para cicatrizar, mas por ali ainda saía fezes. Eu já fazia normal também, mas saía fezes. Passei mais 2 meses na minha tia, e com aproximadamente 10 meses aqui em Manaus, me deu vontade de eu viajar para Tapauá. Eu queria ir ver minha família. O doutor Yolando Bastos chegou, eu fui lá com ele. Ele disse: agora eu não posso mais fazer nada por ti, porque tu pediu para sair do hospital. Mesmo assim, eu ainda recebi consulta com ele. E um dia, nas minhas consultas, eu pedi: doutor, só pode me liberar para me viajar para Tapauá? Ele disse: tu já tem condição de viajar? Eu falei: tenho. Só a caveira, mas eu já queria ir para perto da minha família. Ele disse: então, vai. Me liberou. E depois de 10 meses aqui em Manaus, eu viajei para Tapauá. Cheguei em Tapauá, ninguém acreditava que eu estivesse vivo. Na realidade, eles sabiam que eu estava vivo, porque eu já tinha me comunicado com eles.
Minha família sabia, a igreja toda orando por mim. Foi uma festa quando eu cheguei, porque era uma vitória. Ter visto eu passar por tudo aquilo e ainda estava retornando. Mas a minha situação ainda não tinha acabado. Depois que eu cheguei em Tapauá, para mim foi uma alegria. Eu cheguei perto dos meus filhos, eu tinha 3 filhos na época, né? Perto da minha esposa, dos meus parentes. E em uma parte eu estava feliz, mas infeliz porque eu não podia trabalhar. Eu não tinha mais condição de estar fazendo curativo, mas eu amarrava um pano e botava gases naquela situação ali. Eu fazia já as minhas necessidades normal, mas com vazamento naquele local. Eu passei mais um mês naquela situação e eu vi que não ia cicatrizar. E eu pedi de novo para voltar para Manaus. E vim de Recreio para Manaus. Cheguei em Manaus, eu me lembro ainda, a data que eu cheguei em Manaus, dia 28 de novembro de 1990. Fui até o hospital 28 de agosto, falei com o doutor Yolando Basto, e ele falou, não tem mais condições de fazer nada por você, você saiu e agora é só lutar. E eu procurei outras situações de médicos para ver o que era aquilo. Com muita luta eu descobri que era uma fístula, né? Que tinha pregado o meu intestino na parede intestinal. Descobri porque um médico do Panda Codajás, na época era chamado de Panda Codajás, né? Ali, aquele hospital ali da Codajás, era chamado de Pan. E aí eu chego ali, descobri um médico, Dr. Leopoldo Cristianan, e ele pediu para me fazer um exame no Getúlio Vargas, me encaminhou para ali e fizeram um exame enfiando uma sonda no buraco aqui da minha barriga e penetraram para dentro e aplicaram um soro e mostrou que aquele soro estava entrando dentro do meu intestino. Então, tinha uma ligação do meu intestino com a parede intestinal. E aquela ligação era que estava fazendo com que as minhas fezes saíssem. Dali, meus irmãos, para frente, foi um novo ciclo de cuidado que eu tive que ter para que eu pudesse ter vitória. Vocês querem conhecer todo o desfecho desse caso? Como eu tive vitória diante de toda essa situação? Eu vou gravar numa outra etapa de vídeo para que vocês possam tomar conhecimento desse caso. Nesse momento eu quero me despedir de todos vocês, convidando vocês para assistir a nova etapa do meu tratamento e como Deus operou um milagre na minha vida. Eu quero deixar vocês dentro dessa curiosidade. Está lançado o convite para todos vocês, certo? Ouvirem o desfecho final do meu testemunho e compreenderem que realmente Deus operou um milagre na minha vida. Eu posso dizer para todos vocês, eu sou um milagre. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém.